Eles riram do velho mecânico que morava na rua, até que ele trouxe um carro lendário de volta à vida. A manhã quente de março caía sobre Sorocaba como uma promessa não cumprida, e na oficina, Ferro Velho encia, localizada no bairro industrial da cidade, um segredo guardado há décadas continuava desafiando a todos. No fundo do pátio, entre peças enferrujadas e sonhos abandonados, repousava um Chevrolet Opala azul de 1979 que se tornara uma lenda local. O carro chegara ali 15 anos atrás, trazido por um cliente desesperado que nunca mais voltou para buscá-lo. Geraldo, o proprietário da oficina, já havia perdido as contas de quantos mecânicos tentaram fazer aquele motor funcionar. Jovens talentosos, profissionais experientes, até mesmo especialistas em carros antigos. Todos saíam derrotados, balançando a cabeça em sinal de rendição. O Opala se tornara mais que um desafio. Era um símbolo de humildade para qualquer um que se achasse o melhor mecânico da região. Os funcionários mais novos da oficina, Marcos, um rapaz de 22 anos cheio de energia, Juliano, técnico formado com apenas 1 ano de experiência, e Rafael, que se considerava um gênio dos motores aos 25 anos, faziam apostas sobre quem seria o primeiro a despertar a besta azul adormecida. Cada um deles já havia passado horas debruçado sobre o capô, desmontando e remontando peças, substituindo componentes, verificando a parte elétrica dezenas de vezes. O motor V6 do Opala parecia perfeito aos olhos menos experientes. Não havia rachaduras visíveis, a compressão estava dentro dos parâmetros aceitáveis. O sistema de ignição fora completamente renovado 3 vezes. Mesmo assim, quando giravam a chave, apenas um silêncio sepulcral respondia. Era como se o carro tivesse perdido não apenas a capacidade de funcionar, mas também a vontade de viver. Durante os intervalos para o café, os mecânicos criavam teorias cada vez mais elaboradas sobre o que poderia estar errado. Alguns acreditavam que o problema estava no comando de válvulas. Outros suspeitavam de algo sobrenatural, uma maldição que impedia o motor de funcionar. Geraldo ria dessas especulações, mas no fundo ele mesmo começava a acreditar que aquele carro guardava mistérios que iam além da mecânica tradicional. A oficina prosperava com outros serviços, mas o Opala azul permanecia ali, silencioso e majestoso, como um rei destronado que se recusava a abdicar completamente de sua coroa. Clientes curiosos sempre perguntavam sobre ele, e Geraldo contava a história com um misto de orgulho e frustração. Era o único carro que sua oficina nunca conseguira ressuscitar, uma marca permanente em seu orgulho profissional. Os anos passaram e o Opala se integrou à paisagem da oficina como parte do mobiliário. Plantas daninhas cresciam ao redor de seus pneus murchos e uma fina camada de poeira cobria seu capô azul desbotado. Mas havia algo em seus faróis que ainda brilhava com uma luz própria, como se guardasse dentro de si memórias de estradas percorridas e aventuras vividas, esperando apenas o momento certo para retornar à vida. Nas ruas movimentadas de Sorocaba, entre o vai e vem de pessoas apressadas e o barulho constante dos carros, caminhava uma figura que poucos notavam, mas que observava tudo com olhos atentos e experientes. Seu Agenor Batista dos Santos, de 67 anos, carregava consigo mais do que apenas as poucas posses que cabiam em sua mochila rasgada. Ele guardava décadas de conhecimento que a vida nas ruas não conseguira apagar. Havia tempos em que Agenor fora respeitado e procurado por todos na cidade. Sua pequena oficina no centro funcionara por mais de 30 anos e sua reputação de resolver problemas impossíveis em motores era conhecida em toda a região. Carros que outros mecânicos desenganavam encontravam nova vida em suas mãos calejadas e experientes. Ele tinha um dom especial. Conseguia ouvir o que os motores tinham a dizer, compreendendo seus gemidos, suas hesitações, seus pedidos de socorro.
Mas a vida tem dessas ironias cruéis. A chegada das oficinas modernas, com seus equipamentos eletrônicos sofisticados e diagnósticos computadorizados, foi diminuindo gradualmente a clientela de Agenor. Os donos de carros passaram a preferir lugares que pareciam mais tecnológicos, mesmo que menos eficazes. Lentamente, sua oficina se tornou um lugar esquecido, até que as dívidas se acumularam e ele perdeu tudo. A transição da estabilidade para a vida nas ruas fora brutal e rápida. Em questão de meses, Agenor se viu dormindo em bancos de praça e pedindo comida em restaurantes. Mas ele nunca perdeu dois elementos fundamentais de sua identidade: suas ferramentas e sua paixão pela mecânica. Mesmo quando a fome apertava e o frio da noite o fazia tremer, ele cuidava de suas chaves de boca, alicates e chaves de fenda como se fossem extensões de seu próprio corpo. Durante o dia, Agenor vagava pela cidade, observando os carros que passavam. Seu ouvido treinado captava imediatamente qualquer irregularidade nos motores. Uma batida diferente aqui, um chiado ali, sinais de problemas que os proprietários nem sequer imaginavam que existiam. Ocasionalmente, quando via alguém com o capô aberto e expressão de desespero, se aproximava oferecendo ajuda. Alguns aceitavam, outros o ignoravam. Mas ele nunca cobrava nada pelos pequenos reparos que fazia na rua. Foi numa dessas caminhadas que Agenor descobriu a oficina Ferro Velho em Cia. O lugar despertou nele uma nostalgia profunda. O cheiro de óleo queimado, o som das ferramentas batendo no metal, as vozes dos mecânicos discutindo problemas técnicos. Era como revisitar um lar perdido no tempo. Geraldo, o proprietário, inicialmente desconfiou do velho maltrapilho que apareceu pedindo um pouco d'água, mas algo na postura respeitosa de Agenor o fez reconsiderar. Com o tempo, Agenor se tornou uma presença familiar na oficina. Geraldo permitia que ele dormisse no depósito em noites muito frias e, em troca, o velho ajudava com pequenas tarefas. Organizava ferramentas, limpava peças, varria o pátio. Os mecânicos mais jovens mal notavam sua presença, tratando-o como parte da mobília, um velho inofensivo que de vez em quando murmurava coisas sobre motores que ninguém dava importância. Mas Agenor observava tudo, principalmente o Opala azul que reinava solitário no fundo do pátio. Era uma tarde particularmente movimentada na oficina, quando Agenor, organizando algumas ferramentas antigas em uma prateleira empoeirada, ouviu pela primeira vez a história completa do Opala azul. Marcos, o mais jovem dos mecânicos, contava para um cliente curioso sobre o carro amaldiçoado, que nenhum profissional conseguia fazer funcionar. Já vieram especialistas de São Paulo, cara, dizia Marcos, com um misto de frustração e orgulho ferido. Um deles cobrou R$ 500 só para olhar e foi embora dizendo que era melhor vender para Ferro Velho. Mas o Geraldo não quer se render. Diz que um dia alguém vai descobrir o segredo. Agenor parou o que estava fazendo e caminhou discretamente até onde conseguia visualizar o Opala. Mesmo de longe, algo naquele carro falava diretamente com sua alma de mecânico. Não era apenas curiosidade profissional. Era uma conexão inexplicável, como se reconhecesse um velho amigo em meio a uma multidão de desconhecidos. Naquela mesma noite, quando a oficina fechou e todos foram embora, Agenor aproximou-se do carro pela primeira vez. A lua cheia iluminava a carroceria azul desbotada, revelando pequenos detalhes que só um olhar experiente conseguiria notar. Ele caminhou ao redor do veículo como um médico examinando um paciente, observando a inclinação das molas, o desgaste dos pneus, pequenos sinais que contavam a história daquele Opala. Suas mãos trêmulas tocaram delicadamente o capô e imediatamente ele sentiu algo familiar. Não era apenas um carro qualquer, era um Opala SS, uma versão especial que poucos mecânicos tinham tido a oportunidade de trabalhar.
Mais importante que isso, Agenor reconheceu o ronco específico daquele motor, mesmo em silêncio. Já havia trabalhado com dezenas de motores idênticos ao longo de sua carreira, e cada um tinha sua personalidade única. Na manhã seguinte, chegou mais cedo que o habitual e ficou observando quando Marcos e Rafael fizeram mais uma tentativa de despertar o Opala. Eles checaram todos os sistemas básicos, limparam os bicos injetores, testaram a bomba de combustível e até substituíram o módulo de ignição por um novo. Mesmo assim, quando Marcos girou a chave, apenas o silêncio respondeu. "Esse carro é um enigma", murmurou Rafael, fechando o capô com mais força que o necessário. Tecnicamente, deveria funcionar perfeitamente. Agenor aproximou-se devagar, suas ferramentas fazendo um ruído metálico discreto em sua sacola. "Posso dar uma olhada?" perguntou com voz rouca, mas respeitosa. Os dois jovens se entreolharam e começaram a rir. "Não por mal, seu Agenor", disse Marcos, "mas se nós três não conseguimos, que estudamos isso e temos os equipamentos mais modernos..." "Entendo", respondeu Agenor, sem demonstrar ofensa. "Era só curiosidade mesmo." Mas enquanto os mecânicos se afastavam para trabalhar em outros carros, Agenor permaneceu ali, observando o Opala com a paciência de quem aprendeu que as melhores soluções vêm para aqueles que sabem esperar. Ele sabia que sua hora chegaria. Era apenas uma questão de tempo e da oportunidade certa. Naquela tarde, quando Geraldo passou perto dele, Agenor não resistiu. "Patrão, aquele Opala ali, já tentaram verificar o tensor da correia dentada?" Geraldo parou e olhou para o velho com interesse renovado. "Por que pergunta?" "É que esse modelo específico tinha um problema conhecido. A correia desregulava fácil, mesmo parecendo estar no lugar certo." Foi a primeira vez que Geraldo prestou atenção real nas palavras técnicas de Agenor. E algo, em sua experiência de décadas na área, lhe disse que talvez estivesse na hora de dar uma chance ao improvável. O comentário de Agenor sobre o tensor da correia dentada ficou ecoando na mente de Geraldo durante toda a semana. Na sexta-feira, movido pela curiosidade, ele decidiu verificar pessoalmente a sugestão do velho mecânico. Para sua surpresa, descobriu que o tensor estava ligeiramente desalinhado. Um defeito tão sutil que só alguém com muita experiência em Opalas daquela geração conseguiria identificar. "Como diabos você sabia disso?" perguntou Geraldo para Agenor, que estava varrendo o pátio nas proximidades. "Trabalhei com muitos desses na minha época", respondeu o velho com simplicidade. "Cada modelo tem suas manias, suas personalidades. Esse Opala SS tem características específicas que poucos conhecem." Geraldo corrigiu o tensor, mas mesmo assim o carro não deu partida. Ainda assim, a precisão da observação de Agenor plantou uma semente de respeito que começou a crescer lentamente. Os mecânicos mais jovens, no entanto, continuaram céticos. "Acertar um palpite não faz de ninguém especialista", comentou Rafael durante o almoço. "Meu pai sempre dizia que até relógio parado acerta a hora 2 vezes por dia." Juliano concordou, balançando a cabeça. "Esse pessoal mais antigo vive de lendas do passado. Hoje em dia, sem scanner e multímetro digital, não se consegue diagnosticar nada direito." Marcos, embora mais jovem, mostrou-se ligeiramente mais aberto. "Pode ser que ele tenha experiência real, né? Mas experiência sem equipamento moderno não adianta muito." Durante as semanas seguintes, a tensão na oficina aumentou. O Opala azul se tornara mais que um desafio técnico. Era uma questão de orgulho. Geraldo chegou a contratar 2 especialistas de fora, gastando uma quantia considerável, mas ambos saíram derrotados e perplexos. Um deles chegou a sugerir que o problema poderia estar no chicote elétrico principal, oculto em algum lugar inacessível da carroceria. Agenor continuava sua rotina silenciosa, mas observava cada tentativa com atenção de cientista. Mentalmente, ele ia eliminando possibilidades e formulando teorias.
Sua experiência lhe dizia que o problema não estava onde todos procuravam. Estava em um lugar que apenas alguém que realmente conhecesse a alma daquele modelo específico conseguiria encontrar. Certa manhã, enquanto os mecânicos faziam mais uma tentativa frustrada, Agenor organizava ferramentas antigas em um canto do galpão quando encontrou algumas chaves específicas que há anos não via. Eram ferramentas especializadas para trabalhar com sistemas específicos de opalas dos anos 70 e 80, instrumentos que a mecânica moderna considerava obsoletos, mas que ele sabia serem fundamentais para acessar certas partes daqueles motores. Seu Agenor, chamou Geraldo naquele dia. Você realmente acha que conseguiria fazer aquele carro funcionar? O velho parou de organizar as ferramentas e olhou diretamente nos olhos do patrão. Posso tentar, se me deixar. E o que você precisaria? Apenas minhas ferramentas e um pouco de tempo sozinho com ele. Rafael, que estava próximo, soltou uma gargalhada. Cara, isso é loucura. Um mendigo vai conseguir o que especialistas formados não conseguiram? Ele não é mendigo, defendeu Geraldo com firmeza inesperada. É um mecânico que passou por dificuldades. Mesmo assim, insistiu Juliano, não faz sentido nenhum. Se nós, com todos os equipamentos modernos, não conseguimos, talvez seja exatamente por isso, interrompeu Agenor suavemente. Às vezes, a tecnologia nos faz esquecer do básico. Vocês procuram problemas complexos em um motor que pode ter uma solução simples. A discussão se intensificou e foi então que Marcos, meio irritado com as tentativas frustradas das últimas semanas, fez a provocação que mudaria tudo. Tá bom, seu Agenor. Se você tem tanta certeza assim, que tal uma aposta? Se conseguir fazer o carro funcionar, nós pagamos um churrasco para o senhor. Se não conseguir, para de dar palpites e fica quieto no seu canto. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos os olhares se voltaram para Agenor, que permaneceu imóvel por alguns segundos antes de estender a mão para Marcos. Aceito, disse com voz firme, mas com uma condição. Quero 20 minutos sozinho com o carro, sem ninguém observando. O destino acabara de ser provocado e o improvável estava prestes a acontecer. Era uma terça-feira ensolarada, quando Geraldo finalmente decidiu que chegara a hora de dar uma chance a Agenor. A oficina estava com um movimento normal, mas todos os mecânicos sabiam que algo especial aconteceria naquele dia. A aposta feita na semana anterior havia se espalhado e até mesmo alguns clientes curiosos decidiram esperar para ver o resultado. 20 minutos, disse Geraldo verificando o relógio, e pode usar qualquer ferramenta da oficina que precisar. Agenor balançou a cabeça. Obrigado, patrão, mas vou usar apenas as minhas. Ele pegou sua velha sacola de ferramentas, dessas que antigamente todo mecânico carregava. Couro gasto pelo tempo, mas ainda resistente, cheia de instrumentos que contavam histórias de décadas de trabalho. Pessoal, vamos lá para dentro, anunciou Geraldo. Deixem o homem trabalhar em paz. Rafael revirou os olhos. Isso vai ser constrangedor. Daqui a pouco vamos ter que consolar o velho quando ele não conseguir. Pelo menos ele vai parar de dar pitacos, murmurou Juliano. Marcos, por sua vez, sentia uma pontada de culpa pela provocação, mas também curiosidade genuína. Havia algo na confiança tranquila de Agenor que não conseguia ignorar completamente. Quando ficou sozinho com o Opala, Agenor respirou fundo e caminhou lentamente ao redor do carro. Era como um ritual sagrado. Ele precisava se reconectar com aquela máquina, entender sua história, ouvir o que ela tinha a dizer. Colocou as mãos no capô e fechou os olhos por um momento, deixando que décadas de experiência falassem através de sua intuição. Abriu o capô e contemplou o motor V6 que havia frustrado tantos profissionais. Aos olhos inexperientes, tudo parecia perfeito, mas Agenor não olhava com os olhos. Ele sentia com as mãos, ouvia com o coração, compreendia com a alma.
Começou a tocar cada componente delicadamente, como um pianista testando as teclas antes de um concerto importante. Seus dedos pararam em um ponto específico, uma pequena mangueira de vácuo que parecia estar perfeitamente conectada. Mas algo não estava certo. Não era visível, não era óbvio, mas estava errado. Agenor sorriu pela primeira vez em semanas. Ali estava o problema que nenhum scanner conseguiria detectar, que nenhum teste eletrônico revelaria. Dentro da oficina, os mecânicos tentavam se concentrar em outros trabalhos, mas a curiosidade era maior. De vez em quando, alguém espiava pela janela, tentando ver o que o velho estava fazendo. Ele está só mexendo em mangueirinhas, relatou Rafael após uma espiadinha. Não tem como ser isso. Já checamos todo o sistema de vácuo 3 vezes. Talvez ele saiba de algo que a gente não sabe, ponderou Marcos, surpreendendo os colegas. Ou talvez esteja apenas enrolando para ganhar tempo, retrucou Juliano. Do lado de fora, Agenor trabalhava com precisão cirúrgica. Desconectou uma mangueira específica e examinou sua extremidade interna. Como suspeitava, havia um pequeno entupimento, um fragmento microscópico de borracha que havia se soltado de outra peça ao longo dos anos e se alojado exatamente no pior lugar possível. Era tão pequeno que não afetava visivelmente o fluxo de ar, mas causava uma diferença de pressão suficiente para confundir completamente o sistema de injeção. Com uma ferramenta fina e muita paciência, ele removeu o fragmento e limpou cuidadosamente a mangueira. Em seguida, verificou outras conexões relacionadas, ajustou ligeiramente a posição de 2 sensores que estavam milimetricamente desalinhados e fez um pequeno reparo em um fio que apresentava resistência quase imperceptível. Eram 15 minutos de trabalho meticuloso, baseado não em diagnósticos eletrônicos, mas em pura experiência e intuição mecânica. Quando terminou, Agenor limpou as mãos em um pano velho e olhou para o Opala com carinho paternal. "Agora sim, meu velho", murmurou. "Agora você pode mostrar do que é capaz." Sentou-se no banco do motorista, um lugar que não ocupava há anos, e por um momento se permitiu sentir a nostalgia. Quantos carros havia ressuscitado ao longo da vida? Quantos motores silenciosos haviam voltado à vida sob suas mãos? Este seria mais um, ou seria a confirmação de que sua época havia realmente passado? Colocou a chave na ignição, fez uma oração silenciosa e girou. O que aconteceu em seguida ecoaria na oficina Ferro Velho em Cia para sempre. O rugido que ecoou pelo pátio da oficina não foi apenas o som de um motor voltando à vida. Foi o grito de vitória de décadas de experiência sobre a arrogância da juventude, da sabedoria sobre a tecnologia, da persistência sobre o desespero. O V6 do Opala despertou como um leão adormecido, com uma força e regularidade que nenhum dos presentes esperava ouvir. Dentro da oficina, o silêncio foi instantâneo e absoluto. Marcos deixou cair a chave inglesa que segurava. Rafael ficou paralisado, com a boca aberta. Juliano simplesmente não conseguia acreditar no que seus ouvidos captavam. Geraldo, que estava conversando com um cliente, parou no meio da frase e correu para a janela. "Não é possível", murmurou Rafael, pálido como se tivesse visto um fantasma. O som do motor não era apenas regular, era perfeito. Aquela máquina que havia derrotado especialistas, frustrado mecânicos experientes e resistido a milhares de reais em peças e diagnósticos, agora ronronava como se nunca tivesse estado parada um só dia. Geraldo foi o primeiro a sair correndo para o pátio, seguido pelos outros. Encontraram Agenor sentado calmamente no banco do motorista, com um sorriso discreto no rosto, enquanto o Opala funcionava com uma suavidade impressionante. O velocímetro mostrava que o motor estava numa rotação perfeita, sem qualquer irregularidade. Como você conseguiu?" gaguejou Marcos, aproximando-se do carro como se fosse uma aparição. Agenor desligou o motor e saiu do carro lentamente.
Problema simples, disse com modéstia. Uma mangueira de vácuo com entupimento microscópico e alguns sensores ligeiramente desalinhados. Coisas que só aparecem quando você conhece as manias específicas desse modelo. Mas nós checamos todo o sistema de vácuo, protestou Juliano, ainda incrédulo. Checaram com os olhos e com os equipamentos, explicou Agenor pacientemente. Eu chequei com as mãos e com a experiência. Há coisas que só se descobrem tocando, sentindo, conversando com o motor. Rafael se aproximou do capô aberto e examinou o trabalho de Agenor. Externamente, quase nada havia mudado, mas ele sabia que algo fundamental fora alterado. Mostre-me exatamente o que fez, pediu, com uma humildade que surpreendeu a todos. Durante a próxima meia hora, Agenor explicou detalhadamente cada passo de seu diagnóstico e reparo. Falou sobre como identificou o problema pela forma específica como o motor reagia, as tentativas de partida, como sua experiência com centenas de Opalas semelhantes lhe deu pistas que nenhum manual técnico poderia fornecer, como pequenos detalhes que pareciam insignificantes, na verdade, eram fundamentais. A mecânica moderna está correta na maioria das vezes, explicou ele, mas às vezes ela perde de vista que cada motor tem sua personalidade, sua história. Vocês procuraram problemas grandes em equipamentos eletrônicos, quando o defeito estava numa peça de 2 centavos que se comportava de forma inesperada. Geraldo escutava tudo com fascínio crescente. Percebia que não estava apenas presenciando o conserto de um carro, mas uma aula magistral de mecânica intuitiva, daquela que só se aprende com décadas de experiência prática. Seu Agenor, disse Geraldo solenemente, o senhor não quer trabalhar aqui oficialmente? Temos muito que aprender com o senhor. Os mecânicos mais novos se entreolharam. A proposta os surpreendeu, mas depois do que acabaram de presenciar, nenhum deles se atreveu a protestar. Marcos se aproximou de Agenor e estendeu a mão. O churrasco é por nossa conta, disse com sinceridade. E eu peço desculpas por ter duvidado. Aprendi uma lição importante hoje. Agenor apertou a mão do jovem com firmeza. Não precisa pedir desculpas, filho. Vocês têm talento e conhecimento. Só precisam aprender a ouvir também o que a experiência tem a ensinar. A mecânica não é só ciência, é também arte. Naquele momento, algo mudou definitivamente na oficina Ferro Velho em Cia. Não era apenas um carro que havia voltado à vida. Era uma nova perspectiva sobre o que significava ser um verdadeiro mecânico. A tecnologia e a tradição finalmente encontraram um ponto de equilíbrio. E todos ali presentes sabiam que testemunharam algo especial. O Opala azul, agora funcionando perfeitamente, parecia brilhar sob o sol da tarde, como se soubesse que sua longa espera finalmente chegara ao fim. Nas semanas que se seguiram ao milagre do Opala, a oficina Ferro Velho em Cia passou por uma transformação que ninguém poderia ter previsto. A notícia do feito de Agenor se espalhou rapidamente pelos bairros industriais de Sorocaba, criando uma lenda urbana que crescia a cada nova narração. Clientes começaram a aparecer especificamente pedindo pelos serviços do velho mágico que ressuscita carros impossíveis. Geraldo, percebendo o potencial inexplorado que havia estado diante de seus olhos durante meses, formalizou a contratação de Agenor. Providenciou-lhe um uniforme limpo da oficina, organizou um pequeno quarto nos fundos onde ele pudesse morar com dignidade e, mais importante, criou uma parceria única entre a experiência tradicional e a tecnologia moderna. A partir de agora, anunciou Geraldo para toda a equipe, casos impossíveis vão primeiro para o seu Agenor avaliar. Se ele precisar de diagnóstico eletrônico para confirmar suas suspeitas, vocês fazem. Se vocês ficarem em dúvida sobre algo, consultem a experiência dele. Vamos trabalhar juntos. Rafael, que havia sido o mais cético, tornou-se o mais interessado em aprender com Agenor. Descobriu que suas décadas de estudo teórico ganhavam uma dimensão completamente nova quando combinadas com a sabedoria prática do velho mecânico.
É como se eu tivesse aprendido anatomia nos livros, mas nunca tivesse tocado um corpo humano, confessou ele para os colegas. Juliano desenvolveu o hábito de acompanhar Agenor em seus diagnósticos mais complexos, tomando notas como um estudante aplicado. Aprendeu a identificar sons quase imperceptíveis que indicavam problemas específicos, a reconhecer padrões de desgaste que contavam histórias sobre como cada carro havia sido usado, a perceber detalhes que nenhum curso técnico havia ensinado. Marcos, o mais jovem, tornou-se uma espécie de tradutor entre os dois mundos. Ajudava Agenor a compreender os sistemas eletrônicos mais modernos, enquanto absorvia como uma esponja todo o conhecimento tradicional que o veterano compartilhava. É incrível como algumas coisas que aprendi na escola fazem muito mais sentido agora, comentava frequentemente. A dinâmica da oficina mudou completamente. Casos que antes levavam dias para ser resolvidos eram solucionados em horas. Clientes que haviam desistido de seus carros voltavam esperançosos após ouvir falar da nova dupla formada pela tradição e modernidade. A receita da empresa cresceu significativamente, mas mais importante que isso, cresceu também o conhecimento e a satisfação profissional de todos. Agenor, por sua vez, encontrou não apenas um trabalho, mas uma família. Pela primeira vez em anos, sentia que pertencia a algum lugar, que sua experiência era valorizada e que ainda tinha muito a contribuir. As dores da vida nas ruas começaram a cicatrizar, substituídas pela dignidade do trabalho reconhecido e pela alegria de transmitir conhecimento para a nova geração. Um dos casos mais marcantes aconteceu quando chegou à oficina uma Brasília 1978 que apresentava um problema elétrico intermitente. 3 oficinas diferentes já haviam trocado o chicote elétrico completo, mas o defeito persistia. Os mecânicos estavam prontos para repetir o mesmo procedimento quando Agenor pediu para dar uma olhada. "Esse problema não é no chicote", disse ele após alguns minutos de observação. "É no terra da carroceria. Essas Brasílias tinham um ponto específico onde a oxidação criava resistência variável. Em 15 minutos, ele localizou e solucionou um problema que havia custado milhares de reais e meses de frustração para o proprietário. Cada sucesso desses fortalecia não apenas a reputação da oficina, mas também a autoestima de Agenor. Ele estava redescobrindo que sua vida tinha propósito, que seus conhecimentos eram valiosos, que ainda havia muito pela frente. A parceria com os jovens mecânicos se tornara uma fonte inesgotável de satisfação mútua. Durante as pausas para o café, as conversas mudaram completamente de tom. Em vez de discutir apenas tecnologia e equipamentos modernos, os mecânicos agora trocavam histórias sobre carros antigos, técnicas tradicionais e a filosofia por trás da mecânica. Agenor contava casos de sua antiga oficina e os jovens compartilhavam seus sonhos e ambições profissionais. "Sabe qual é a diferença entre um bom mecânico e um grande mecânico?", perguntou Agenor numa dessas conversas. "O bom mecânico conserta o que está quebrado. O grande mecânico entende por que quebrou e evita que quebre de novo." Essa filosofia começou a permear todo o trabalho da equipe. Eles não se limitavam mais a trocar peças defeituosas, investigavam as causas, orientavam os clientes sobre manutenção preventiva, criavam soluções duradouras em vez de remendos temporários. A oficina ganhou uma reputação de honestidade e competência que atraía clientes de toda a região. O Opala Azul, que iniciara toda essa transformação, permaneceu na oficina como uma espécie de mascote e símbolo. Geraldo decidiu não vendê-lo, transformando-o em um testemunho vivo do que a perseverança e a experiência podem alcançar. Clientes novos sempre perguntavam sobre a história do carro, e contar essa narrativa se tornou uma forma de explicar a filosofia da oficina.
3 meses após o episódio do Opala, a oficina Ferro Velho em Cia havia se tornado um caso de estudo não oficial sobre como diferentes gerações podem trabalhar juntas de forma produtiva. Agenor não era mais apenas um funcionário, era um mentor, um professor e, para muitos, uma figura paterna que ensinava muito mais que mecânica. Uma manhã, chegou à oficina um jovem de aproximadamente 18 anos chamado Diego, indicado pelo serviço social da cidade. O rapaz estava em situação de vulnerabilidade social e buscava uma oportunidade de aprendizado profissional. Geraldo o recebeu com a típica desconfiança de quem já havia passado por experiências ruins com estagiários. Mas Agenor imediatamente viu naquele jovem algo familiar. Eu posso cuidar da formação básica dele, ofereceu-se Agenor. Ensinar os fundamentos, ver se ele tem aptidão real para a área. Diego demonstrou desde o primeiro dia uma curiosidade genuína e uma vontade de aprender que impressionou todos. Mas mais que isso, sua história pessoal ecoava a trajetória recente de Agenor. Ambos haviam experimentado a rejeição social, a luta pela sobrevivência, a sensação de não ter valor aos olhos dos outros. A primeira coisa que você precisa entender, disse Agenor para Diego no primeiro dia de treinamento, é que mecânica não é só sobre carros, é sobre resolver problemas, sobre não desistir quando as coisas ficam difíceis, sobre ter paciência e persistência. Essas qualidades vão te servir na vida toda, não só na oficina. O processo de ensino trouxe para Agenor uma nova dimensão de propósito. Transmitir conhecimento para Diego o fazia lembrar de sua própria jornada, dos mecânicos mais velhos que o haviam ensinado quando ele era jovem, da responsabilidade de preservar e passar adiante uma tradição profissional. Era como se estivesse pagando uma dívida com o passado e investindo no futuro simultaneamente. Diego absorvia cada lição com intensidade impressionante. Aprendeu não apenas a usar as ferramentas, mas a respeitá-las, a cuidar delas como extensões de seu próprio corpo. Agenor lhe ensinou que um bom mecânico se conhece pela forma como trata seus instrumentos de trabalho, com carinho, precisão e responsabilidade. Cada ferramenta tem sua função específica, explicava Agenor, mostrando sua coleção pessoal. Usar a ferramenta errada pode até resolver o problema imediato, mas vai criar 2 problemas novos no futuro. É como a vida. Atalhos geralmente custam mais caro no final. Durante os intervalos, Agenor contava para Diego histórias de sua carreira, mas também de suas dificuldades pessoais. Falava sobre como havia perdido tudo, sobre os dias difíceis nas ruas, sobre a sensação de ser invisível para a sociedade. Mas também contava sobre a persistência